Hoje, quinta-feira, é dia do nosso quadro. Toda terça e quinta, nesse horário, a partir das 7h30 da manhã, Hélio Beltrão e Alessandro Soares comentam as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje vamos falar sobre o ministro Alexandre de Moraes, sobre eleições no Rio de Janeiro e também guerra no Oriente Médio. Vamos começar então o nosso quadro com ele, nosso comentarista Hélio Beltrão. Tudo bom, Hélio? Bom dia. Bom dia, Carol. Hélio, vamos começar falando sobre caso Master e ministro Alexandre de Moraes. Trazendo uma declaração do presidente Lula, já fizemos inclusive referência a ela aqui ao longo da nossa programação. Lula disse que conversou com Alexandre de Moraes e o aconselhou a se declarar impedido no julgamento do caso Master. Foi durante uma entrevista ao ICL Notícias que aconteceu depois da divulgação de dados da Receita Federal enviados à CPI do crime organizado. Esses dados apontam que o escritório de Viviane Barsi, esposa do ministro, recebeu mais de 80 milhões de reais do Banco Master entre 2024 e 2025. Aliás, vale destacar que o escritório de Viviane Barsi foi procurado, disse que não vai comentar essas informações, não confirma, essas informações, diz que elas estão incorretas e foram vazadas de forma ilícita. Feito também aqui a manifestação do escritório Barsi de Moraes, que não confirma essas informações, diz que elas estão incorretas. Bem, Hélio, diante dessas informações, da declaração do presidente Lula, a nossa pergunta é: ministro Alexandre de Moraes deveria se declarar impedido no caso Master? Carol, sim, no mínimo o Moraes e o Toffoli deveriam se declarar impedidos de julgar o Master, mas é claro que a situação deles vai muito além da suspeição nesse caso, né? O ministro Moraes, o ministro Toffoli, o ministro Nunes Marques têm explicações a dar. Ontem ficou claro, né, que o tal contrato de 130 milhões de reais existiu mesmo e só não foi cumprido na totalidade porque o Master foi liquidado antes disso. Dos 130, então, o escritório da família do ministro Moraes teria recebido 80 milhões de reais. A confirmar aí como eles estão negando, vamos ver essas informações. Das duas hipóteses que precisam ser esclarecidas para a população, a gente tem que entender o seguinte: o escritório prestou serviços jurídicos legítimos? Isso é uma opção. A outra é: o escritório foi usado para comprar o apoio do ministro Moraes? Porque, a meu ver, Carol, a situação é grave em ambas as hipóteses, porque se prestou serviços legítimos, o ministro Moraes deveria ter publicizado esse fato já no dia que aconteceu lá da operação de prisão do Vorcaro, lá no início, e ter se declarado suspeito desde então. Como ele não fez isso, ficou mais difícil de se explicar. O caso do ministro Toffoli é parecido. Ele assumiu a relatoria desse caso desde o início. E hoje a gente fica sabendo, já está sabendo, né, que ele manteve relações comerciais com o grupo do Vorcaro antes disso. Ele teria, então, que ter se declarado suspeito logo de cara. Ele tentou embarrear as investigações da Polícia Federal. Ele chegou a determinar o nome dos agentes da Polícia Federal que poderiam acessar as provas. Mas aí a realidade bateu a porta, né? Ele pediu para sair depois daquele acordo com os outros ministros, né? E ele também deve, Carol, explicação sobre as transações comerciais, os presentes recebidos. E como eu falei na terça-feira, inclusive cada voo em jatinho de amigo é um presente recebido. Tem muita coisa ainda por vir. Ontem saiu uma lista parcial de quem recebeu algum dinheiro do Vorcaro. É uma lista, Carol, de quem as autoridades querem que se tornem públicas nesse momento. De longe não são os únicos, a gente sabe disso. Mas já dá para ter uma ideia do tamanho da influência do Vorcaro. A gente tem que ter, claro, cuidado de separar contrato de consultoria legítimo do que pode ser pura compra de apoio, pura e simplesmente. Por exemplo, o Henrique Meirelles, ele não tem nenhuma caneta do Estado, não é parente do ministro Supremo. Para mim, o caso dele é de consultoria mesmo, porque ele foi lá ensinar alguma coisa ao Vorcaro que tinha pouquíssima experiência com o banco em geral. Mas tem o Lewandowski, né, que veio com aquela conversinha de que saiu do escritório familiar quando ele assumiu o Ministério da Justiça do Lula, né, foi nessa época que o escritório dele atendeu o Master. Foi serviço jurídico ou foi lobby? Manteiga recebeu 14 milhões de reais. Para quê? Para apresentar o Vorcaro ao presidente Lula. Teve a nora do Jacques Wagner, teve o ACM Neto. Lembrando que o escândalo tem um pé na Bahia, com o tal do Cred Sexta.
né? Carol, o escândalo do Master é gigantesco, é muito difícil prever o que vai acontecer com a delação, o que vai acontecer com tanto picareta envolvido, mas o escândalo do STF talvez seja ainda maior. É preciso quebrar, abrir essa caixa preta do Supremo e da remuneração dos escritórios familiares dos ministros, né? Mas cá para nós, o Lula aconselhar o ministro Moraes em termos de preservação da biografia é uma piada pronta. Por falar em Supremo Tribunal Federal, Hélio, hoje será retomado por lá o julgamento sobre o formato da eleição para o governo do Rio de Janeiro para o chamado mandato tampão, já que Cláudio Castro renunciou. Votação pode ser direta, ou seja, pelo voto da população, ou indireta, ou seja, a escolha pode ser feita pela LERJ. O placar está em 1-1 nesse julgamento. E aí, na sua opinião, Hélio, eleição no Rio deve ser direta ou indireta? Governador do Rio, Carol, esse deve ser o cargo com mais praga rogada em toda a história política mundial. Não é possível. Nos últimos anos foram presos Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, Sérgio Cabral, Pezão, Moreira Franco, que foi governador lá atrás, mas foi pego só na Lava Jato. E fora isso, teve o Witzel empichado, agora o Cláudio Castro, que renunciou para fugir de ser caçado. Tem que botar no livro Guinness dos Recordes. É a maior vergonha para qualquer carioca, na verdade. Aliás, eu vi um quadro de humor sensacional em que um sujeito comete um crime qualquer, é condenado e o juiz diz a pena dele: vai assumir o governo do Rio. O criminoso fica desesperado. Bom, fica a dica. Dito isso, essa eleição de agora tem que ser indireta, porque é o que diz a Constituição, é o que diz a lei. O TSE tinha determinado que fosse indireta, mas aí o PSD foi chorar para o Supremo Tribunal Federal. É bem verdade que a LERJ não é famosa por ter uma excelente reputação, nada disso. 5 dos últimos 7 presidentes da LERJ foram presos, mas esse é um outro problema, que não pode ser usado de forma casuística. A lei é que tem que mandar, e nesse caso a lei é muito clara. Em caso de vacância com menos de 2 anos de mandato por vir, a eleição tem que ser indireta. Se faltassem mais de 2 anos de mandato, seria uma eleição normal, porque estamos falando, Carol, de um mandato tampão, até a posse de quem foi eleito já agora em outubro. Então, hoje o julgamento segue com o voto do ministro Dino. Vamos ver o que decide o plenário, então, Carol. O prometido destaque internacional, vamos falar sobre a guerra no Oriente Médio. Estados Unidos e Irã concordaram com um cessar-fogo de 2 semanas, mas há divergências, impasses, com previsão de novas conversas, como falávamos, amanhã no Paquistão. Ataques também foram registrados, Hélio, em países do Golfo e principalmente no Líbano. A fragilidade desse acordo de cessar-fogo traz um risco maior para os Estados Unidos ou para o Irã? Carol, é uma situação crítica. Acho que tem risco para os dois lados e também até para quem não está nessa guerra, né, que pode voltar a sofrer com um aumento do preço de combustíveis. A situação no Líbano é complicadíssima, né? Houve ataques no Líbano, mas a gente não pode esquecer, Carol, que o Líbano existe um ataque aos terroristas do Hezbollah, que Israel está fazendo. Isso não é necessariamente um ataque ao Irã, não é um ataque ao Líbano, é um ataque aos terroristas exclusivamente no Líbano. Então, a fragilidade, Carol, eu diria que é para ambos os lados. Os Estados Unidos perdem, o Trump tem um apoio muito frágil no Partido Republicano, está sendo criticado, então o Trump pode perder com isso, e o Irã também pode perder se realmente o cessar-fogo for interrompido, porque pode ser atacado de novo, pode morrer gente, pode ter uma questão de infraestrutura. Então, ambos os lados, Carol, vão perder. Um cessar-fogo, que pode ser o cessar-fogo temporário, ou até o fim da guerra, o cessar-fogo definitivo, eu acho que ele passa por pelo Irã, então, ser obrigado a acabar totalmente com essas atividades nucleares, né, e parar de usar prepostos seus, grupos terroristas, Hezbollah, Hamas e outros. Né? É isso que precisa para voltar a ter a paz e a gente ter um Estreito de Hormuz que esteja liberado novamente
e aí isso pode ser bom para todo mundo. Mas em caso de esse cessar-fogo ser interrompido, não se chegar a um acordo, vai ser ruim tanto para os Estados Unidos, tanto para o Irã, como para o resto do mundo, que vai sofrer com mais aumento de preço de combustíveis, Carol. Essa foi a opinião do Hélio Beltrão, aqui no nosso Liberdade de Opinião. Obrigada, Hélio. Até terça-feira. Até terça-feira, Carol. Vamos seguir então com o nosso quadro. Agora vamos ouvir o Alessandro Soares, nosso comentarista também. Tudo bom, Alessandro? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Vamos lá, Alessandro. Também os 3 temas que vamos trazer aqui com você. Nosso primeiro assunto é o caso Master e a relação com Alexandre de Moraes. Diante de novas informações sobre pagamentos milionários ao banco ao escritório da esposa do ministro, o presidente Lula falou sobre esse assunto ao ICL Notícias. Disse que conversou com Alexandre de Moraes e o aconselhou a se declarar impedido no julgamento sobre o caso. A afirmação de Lula vira uma pergunta para você, Alessandro. Moraes deveria se declarar impedido no caso Master? Carol, essa questão do Banco Master e o Supremo Tribunal Federal, a gente tem que imaginar que nós temos ali, eu sei que a gente sempre fala de instituições de modo geral, mas quando a gente fala do Supremo Tribunal Federal, tem esse traço característico dos ministros serem juízes constitucionais e atuam muito quando provocados com um certo cuidado. Só que o cenário que se coloca nesse exato momento é um cenário de alta tensão política, de ataque político, o que lembra muito para nós um cenário ou um contexto de parlamento ou de poder executivo. Então, quando o presidente Lula faz esse comentário, é muito interessante porque é um comentário no sentido, olha, cuidado, né? A coisa é muito mais complicada do que simplesmente os ministros ficarem sentados em suas cadeiras esperando provocações e não falarem ao público de maneira geral. Você precisa de uma estratégia, assim, aqui, eu diria, de natureza política. E nesse caso, esse cuidado político com relação ao caso do Banco Master, eu diria que iria em 2 sentidos. Primeiro, não seria necessariamente o sentido de um impedimento. Eu não vejo, pelo menos de início, eu não me convenço ainda que exista um impedimento do ministro Alexandre de Moraes com relação a qualquer atuação no caso do Banco Master. Mas eu vejo naturalmente a possibilidade do ministro, se ele achar assim conveniente, frente aos dados, frente às informações, frente aos ataques que tem sofrido, tanto a corte quanto o próprio ministro Alexandre de Moraes, ele pode dizer simplesmente que há uma suspeição e, por foro íntimo, se afastar do caso. E aí, por que eu acho essa medida, de alguma maneira, interessante? E aqui não é o ministro Alexandre de Moraes aceitando qualquer tipo de acusação. Porque você tem nessa suspeição, nessa autossuspeição que o ministro vai declarar, a possibilidade, inclusive, da própria ampla defesa do Vorcar ou de quem quer que esteja nesse caso. Porque olha a situação que se coloca, Carol. Você tem uma situação em que se um ministro como Alexandre de Moraes vota para uma condenação muito dura, né, que é uma linha, inclusive, aliás, do próprio ministro Alexandre de Moraes, que foi do Ministério Público, uma condenação muito dura com relação a qualquer pessoa que esteja envolvida no caso do Banco Master, vai se interpretar que, olha, ele só está sendo duro porque ele foi acusado, porque ele foi atacado, porque ele se sentiu pressionado. E aí, nesse caso, eu te pergunto, aonde fica a ampla defesa, o contraditório, os direitos individuais daquela pessoa que está sendo condenada? Por outro lado, se ele, de alguma maneira, absolve alguém, se ele toma uma medida que não é repressiva nesse caso, isso pode gerar também um comentário, olha só, ele está tomando essa medida porque, na verdade, ele tem algum tipo de relação com o Vorcar, com o banco, ou com qualquer pessoa que seja relacionada ao caso. Então é uma situação muito difícil para o ministro Alexandre de Moraes, como é para o próprio Dias Toffoli também. Então, eu diria que nesse caso poderia ter aí um certo cuidado, sim, de natureza política, em se afastar dessa situação e aí não levar isso a mais discussões nas mídias, nas redes sociais e na imprensa, Carol. Envolve o Supremo Tribunal Federal, é sobre a eleição lá no Rio de Janeiro. Na tarde de hoje, o Supremo retoma esse julgamento que vai decidir como será o formato da escolha do novo governador do estado. Já votaram os ministros Luiz Fux e Cristiano Zanin. Eles divergiram. Alessandro, qual o voto que você acompanha, hein? Como é que deve ser essa eleição lá no Rio? Votação direta ou indireta?
Olha, Carol, é um caso, veja, não é um caso simples, é um caso naturalmente complexo, como sempre são os casos no Supremo Tribunal Federal. Mas aqui a gente tem a grande dúvida, uma das grandes questões, não só essa, mas uma das grandes questões é a seguinte: teve, será que o ex-governador ele renunciou para fugir à cassação no Tribunal Superior Eleitoral, de modo a possibilitar a eleição indireta, interrogação indireta no caso aqui, pela Assembleia Legislativa? Se ele renunciou ao cargo com esta finalidade, a sua renúncia, ela é uma tentativa de fraudar a legislação. E o que diz a legislação? A legislação diz o seguinte, que nos casos onde você tem vacância, ou seja, o cargo é aberto, ou seja, a pessoa se retira do cargo em razão de decisão judicial eleitoral, por razões eleitorais, como é o caso dele, ou seja, ele foi cassado por abuso de poder econômico. Nessa situação, a eleição deve ser aplicada a regra do Código Eleitoral, do artigo 224 do Código Eleitoral, que diz que você teria que ter, na situação colocada, eleição direta. Então, a população que decide, voto secreto, eleição direta pela população do Rio de Janeiro. Mas veja, se não foi isso, aí nessa situação você tem a renúncia sendo válida e não foi uma tentativa de fraude. E aí eu posso aplicar então a ideia de uma eleição indireta, como é o que diz não a Constituição Federal, mas aí nós estamos seguindo a regra particularmente da própria Constituição Estadual, que tem liberdade para e autonomia para decidir sobre essa questão. Então esse é o dilema colocado no Supremo Tribunal Federal. E eu confesso para você que, olhando toda a narrativa, os discursos, as informações e os dados que foram trazidos pelas partes nesse caso, eu me convenci que ali, me parece, pelo menos 90% de chance de que o ex-governador ele renunciou exatamente como uma estratégia para fugir à decisão de cassação de mandato. Como ele teria, então, perdido o mandato antes, já que renunciou ao cargo, o que sobrou, né, com relação a essa situação? Que a eleição fosse indireta. Acho que essa foi a estratégia montada, e aí eu tendo aí muito na direção, tanto do ministro Alexandre de Moraes, quanto do ministro Zanin, de que você teria que ter uma eleição direta nesse caso. E é interessante porque nós podemos também advogar aqui por essa direção, no sentido de que essa também é a decisão, do ponto de vista democrático, mais interessante, porque você teria o respeito também à ideia e à possibilidade da população se manifestar. Não significa que a decisão da população na eleição vai ser melhor do que a decisão dentro da Assembleia Legislativa, mas pelo menos você tem um princípio democrático sendo aplicado de maneira mais forte sobre a questão da soberania popular. Carol? Alessandro, terceiro e último tema é internacional, guerra no Oriente Médio. Países do Golfo registraram uma onda de ataques. No Líbano, Israel fez uma nova ofensiva e elevou a atenção em meio a um cessar-fogo temporário de 2 semanas firmado entre Estados Unidos e Irã. Estreito de Hormuz teria sido novamente fechado. Nenhuma embarcação passou pela rota marítima hoje. Alessandro, tudo isso expõe a fragilidade desse acordo. É um risco maior para Estados Unidos ou para o Irã? Carol, para que eu tenha um acordo e para que ele funcione a curto prazo, médio prazo e longo prazo, a gente precisa de uma coisa chamada um mínimo, vamos dizer assim, de confiança entre as partes que estão na negociação. E o que nós temos do lado dos Estados Unidos, nesse exato momento, é um presidente da República que já demonstrou ao longo do tempo que fala muitas coisas, às vezes confusas, às vezes um pouco translocadas, até por interesse próprio, veja, não porque ele seja realmente uma pessoa fora da sanidade em si, mas porque é uma estratégia também montada pelo Donald Trump, e você tem essa pessoa fazendo esses discursos todos e fazendo outras coisas na prática. Então você vai ter o presidente dizendo que não vai fazer um ataque, no dia seguinte faz um ataque, e eu não estou falando aqui nem só em relação ao Irã, eu estou falando com relação aos outros países, com relação ao que aconteceu, por exemplo, na Venezuela. Então você tem uma pessoa que não é confiável no que diz, no que fala, e que dialoga muito por rede social, que faz postagens, algumas
postagens obscuras, algumas postagens muitas vezes irresponsáveis que impactam inclusive no mercado global, né, na vida das pessoas, e você tem um presidente que tem esse perfil. Então, quando você vai fazer negociação com esse tipo de pessoa, você tem um problema de confiabilidade. Por outro lado, você também tem a questão de um outro estado, que é Israel, que também não é um estado confiável do ponto de vista do Irã. Não que o Irã seja um estado confiável também. Então, o que eu estou dizendo basicamente é que as partes, não, vamos dizer, há uma desconfiança generalizada entre as partes naquilo que vai acontecer. Mas nós temos que olhar também para aquilo que ocorre do ponto de vista concreto. Ou seja, qual é a possibilidade real de sair um acordo nesse exato momento que perdure por um longo período? Eu diria que nesse momento essa possibilidade é baixa. Talvez nós tenhamos que viver a partir de agora com uma espécie de instabilidade constante naquela região, particularmente na região do Estreito de Hormuz, porque é a grande arma utilizada hoje pelo Irã para pressionar todos os países do mundo a adentrarem numa pressão para finalizar os conflitos, para finalizar os bombardeios, para finalizar os ataques. Então você tem uma situação, Carol, que é extremamente delicada. Eu não posso, é impossível a gente dizer que, olha, esse acordo tem chance dos Estados Unidos sair vencedor ou o Irã. Acho que boa parte dos analistas de relações internacionais hoje tem uma certa quase unanimidade de dizer que o grande derrotado, ou pelo menos que saiu enfraquecido, foi os Estados Unidos, de ter embarcado, né, nesse conflito sem ter um planejamento ou uma estratégia muito clara, ou melhor, uma estratégia que foi confusa desde o início e sem um objetivo claro a ser alcançado. E você tem Israel querendo uma guerra total naquela região, o que torna a possibilidade de um acordo muito mais difícil. Mas você tem também a pressão global, você tem a China com interesses na região, você tem a questão econômica e talvez isso surta algum tipo de efeito para um remodelamento na região, mas francamente acho a situação extremamente instável e difícil de ser solucionada a curto prazo, Carol. Opiniões do Alessandro Soares, nosso comentarista. Alessandro, um ótimo fim de semana. Até terça. Até terça, Carol. Bom dia. Lembrando, a opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a posição da CNN Brasil. Liberdade de opinião é toda quinta e terça-feira, a partir das 7h30 da manhã, aqui no Novo Dia.